Então, assim, eu acho que o indicador Big Mac tá para a economia, talvez, como o R&D Tax Credit tá para entender a política pública de fomento de inovação de um país. Então, essa sua pergunta é totalmente pertinente, porque entender outras linhas de financiamento ou de subvenções estão muito ligadas, como inclusive é o caso do Brasil agora, ao momento e é de fato sazonal do país, onde ele quer atuar, quanta verba ele dispõe para fazer uma ação específica. Agora, o R&D Tax Credit não, é uma política mais perene e que, de certa forma, você tem ali embasado todos os tipos de projetos, né? Então, ele acaba sendo mais democrático, como é o caso da Lei do Bem no Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e alegria de receber hoje aqui o Rafael Costa, um dos grandes conhecedores do tema da inovação no Brasil e no mundo. Aliás, eu costumo brincar que o economista é aquele que olha para uma pessoa fazendo algo na prática e tenta descrever aquilo teoricamente. Então, hoje a gente recebe quem faz inovação na prática, né, que é o Rafael. Mas antes de passar a palavra para ele aqui para dar as boas-vindas, fazer um agradecimento para a AFBNDES, que é a Associação de Funcionários do BNDES, que patrocina o nosso podcast. Sem eles não estaríamos aqui. Convido a todos para assistir os outros episódios. Já passamos da marca de mais de 120 episódios, né? Tem muita discussão legal sobre desenvolvimento econômico, sobre inovação, mas acho que é a primeira vez que a gente conversa com um especialista de inovação, né, nas empresas, né, que presta serviços e consultorias de um grande grupo de inovação no Brasil e no mundo. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente poder receber Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. A palavra é sua. Obrigado, Paulo. Agradecido e honrado aí pelas considerações, como um grande conhecedor de inovação. De fato, o F Group, a empresa que eu represento, é uma empresa que está há mais de 20 anos atuando aí globalmente, auxiliando as empresas em diversos mercados diferentes a acessar os mecanismos de inovação desses países, né? Então, a gente começou na Espanha, foi se expandindo ali pela Europa, viemos aqui para o Brasil em meados de 2011, fundamos a nossa empresa no Brasil, principalmente para trabalhar, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, as linhas de fomento à inovação, principalmente através de deduções tributárias, o que globalmente a gente chama de R&D Tax Credit. Aqui no Brasil a gente fala principalmente de Lei do Bem, Lei de TICS, o Mover tem uma intersecção com isso também. E de certa forma, como os mercados têm o R&D Tax Credit, ou os incentivos tributários à inovação, como principal pilar e talvez o mais comparável a nível de mercados, a nível de políticas públicas de fomento à inovação. Então, o F Group ele se especializou no passar dos anos a ajudar as empresas a identificarem e estruturarem os seus projetos de inovação, contabilizar e ter os rastreios próprios, tanto na parte técnica quanto na parte contábil, para fins de apresentação dessas evidências para os órgãos competentes. Então, por exemplo, no Brasil, a gente pode estar falando de Ministério da Ciência e Tecnologia, o MDIC, em alguns momentos, para alguns incentivos, e também para a Receita Federal, porque a gente sempre está falando de uma dedução tributária. E, de certa forma, não só estruturar a inovação dessas empresas com a finalidade específica de acessar esses mecanismos para fomentar a inovação, mas ajudar as empresas, e talvez esse seja o ponto mais bonito do trabalho, de algum modo, ajudar essas empresas a transformar esse retorno, essa compensação do risco pela inovação, porque, no fundo, os mecanismos de fomento à inovação existem, as políticas públicas, para um compartilhamento de risco com uma atividade incerta como a inovação, né? Então, que o prêmio desse risco seja tratado como algo que te implique a continuar investindo em inovação, né? Então, uma parte importante do nosso trabalho em todos esses mercados que a gente atua, e o Brasil hoje é um país muito importante para o grupo, porque tem uma representação a nível do benefício que a gente consegue trazer para os nossos parceiros aqui, é esse aculturamento da inovação através dos benefícios tributários. Então,
de modo bastante resumido, esse é o modelo da FI. Eu, Rafael, estou na FI basicamente desde quando a gente começou, então eu entrei aqui em 2012, eu sou formado em sistemas, depois eu fiz um MBA pela FGV em gestão empresarial. Eu entrei aqui justamente para ajudar o desenvolvimento e a identificação da inovação nos projetos da área de tecnologia, e aí a gente vai olhando para outros projetos, até porque a tecnologia hoje, e talvez tenha sido um dos principais fatores que me permitiram olhar para o mercado de inovação muito além do que é o meu know-how acadêmico, é que a tecnologia ela é entremeada em todo tipo de inovação, né? Não só na produção de software puramente dito. Então, é uma trajetória muito interessante. A gente acaba aqui na FI, eu acho que até explicar a minha formação ajuda a gente a também entender um pouco como a gente trabalha esses benefícios. A FI trabalha sempre através de um prisma técnico, então, ainda que, de algum modo, o principal, a primeira busca da empresa seja a obtenção desse benefício tributário, ou no caso de um FINEP, um BNDES, conseguir um financiamento ou uma subvenção para o seu projeto, ou seja, o produto final ele tem um viés financeiro, mas ele é trabalhado através da vertente técnica. Então, aqui nós somos engenheiros e especialistas das áreas técnicas, né? Engenheiro de produção. Quantas pessoas tem no FI Group Brasil, Rafael? A gente deve estar beirando em 380 pessoas. Caramba, é gigante, né? É muito grande. A gente tem... Isso é só no Brasil, só no Brasil. Só no Brasil. Se a gente olha o mundo todo, a gente deve estar aí com em torno de 1.200 pessoas. A Espanha é o nosso maior negócio hoje. E a gente tem aí outros mercados como... Aqui na América do Sul, a gente tem Chile, Colômbia, estamos iniciando operações no Peru, na Argentina, que também são mercados que o Brasil acaba apoiando bastante, mas a gente tem operações no Canadá, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Bélgica, bom, até em Singapura a gente chegou. Aliás, eu queria, até uma pergunta que eu queria te fazer, Rafael, em relação a isso, aproveitando o gancho, eu gosto muito desse termo R&D Tax Credit, né, que é o jargão, né, de subsídios tributários para inovação, né? Sim. Vocês estão muito bem posicionados para comparar os sistemas de inovação mundo afora e o R&D Tax Credit de vários países, né, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Qual é o mapeamento que você faz disso? Na sua cabeça, como é que é o mundo do R&D Tax Credit no Brasil? Eu sei que é uma pergunta que você precisaria de 8 horas para responder, mas assim, de maneira resumida, assim, como é que é esse cenário na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, assim, quais são os países que mais fazem R&D Tax Credit? Como é que o Brasil se compara a esse universo do R&D Tax Credit? Porque muita gente não ignora, primeiro, que existe isso no Brasil e muito mais que existe isso no mundo, né? Que todos os países fazem isso, né? Então, qual é o mapa que você desenha para a gente do R&D Tax Credit no mundo e no Brasil? Legal. Na verdade, assim, a gente até brinca internamente que o R&D Tax Credit, ele é como... Eu não sei se hoje, atualmente, a gente ainda tem isso, mas eu lembro que para fins de economia, em algum momento, a gente tinha um indicador Big Mac. Sim, né? Até hoje a gente acompanha, sem dúvida. Perfeito. Então, assim, eu acho que o indicador Big Mac tá para a economia, talvez, como o R&D Tax Credit tá para entender a política pública de fomento de inovação de um país. Então, essa sua pergunta é totalmente pertinente, porque entender outras linhas de financiamento ou de subvenções estão muito ligadas, como inclusive é o caso do Brasil agora, ao momento e é de fato sazonal do país, onde ele quer atuar, quanta verba ele dispõe para fazer uma ação específica. Agora, o R&D Tax Credit não, é uma política mais perene e que, de certa forma, você tem ali embasado todos os tipos de projetos, né? Então, ele acaba sendo mais democrático, como é o caso da Lei do Bem no Brasil, porque, salvo exceções, ele abrange todos os setores, né? Então, independente do qual é a tua atuação, a tua finalidade empresarial, se você cumpre alguns pré-requisitos, você pode ter ali a possibilidade de obter o R&D Tax Credit. Então, comparando com os mercados onde a gente atua, Paulo, e dos quais, por conseguinte, a gente tem conhecimento, eu acho que o Brasil, a gente pode classificar o Brasil como uma posição intermediária, né? A gente não está entre as piores políticas públicas, longe de estar entre as piores, na verdade, falando de lei do bem, e aí eu vou sempre trabalhar com a lei do bem, porque é o principal R&D Tax Credit que a gente tem para comparar. É o nosso Big Mac, digamos assim, né?
A gente está longe de ser o pior, a gente está bem posicionado, mas a gente ainda tem algum espaço para melhora nos R&D Tax. Quando você chama pior ou melhor, o que você tem em mente, Rafael? O que seria um R&D Tax Credit ruim e um bom? Perfeito. O que a gente pode trazer como características negativas para o R&D Tax Credit é quando você coloca, por exemplo, limitações por empresa, limitações por setor. Você acaba criando pré-requisitos que diferenciam o potencial da inovação. Então, você cria muitas amarras no processo que dificulta o aculturamento e que as empresas se estruturem para acessar isso, né? Então, existe algum nível de burocracia, de limitações e de controles que podem fazer com que alguns mercados não funcionem. Então, a gente percebe que essas políticas, elas precisam ser muito bem direcionadas com os interesses do governo em si. Então, por exemplo, a gente tem hoje, dentro do NIB, linhas específicas, que inclusive baseiam o FINEP, por exemplo. Você até pode ter direcionamentos, mas não pode ser algo que trave muito, falando dos R&D Tax Credits, a adesão das empresas, né? Então, esses fatores de limitação, de insegurança jurídica, de certa forma, de não ter uma aprovação, de não saber qual é o papel do fisco ou da entidade técnica, se você está correndo algum risco fiscal por ter aquela dedução. Então, eu colocaria que as limitações de orçamento e setor são itens que dificultam a adesão das empresas, e quando você percebe uma inseguridade jurídica ou insegurança jurídica, também é outro fator, porque uma coisa que é comum em muitos mercados é o medo do fisco. Claro. Né? Então, como a gente fala de R&D Tax Credit, e outra vez mais a gente tem o tax por trás do R&D Tax Credit, você tem sempre um pé atrás sobre o papel da agência fiscalizadora daquele país. Se o fisco vai reconhecer aquilo, não vai reconhecer, se você fica sujeito a alguma tributação no futuro, passivo. Exatamente. Então, a clareza e essas limitações setoriais e orçamentárias, eu creio que são pontos que o Brasil hoje está bem situado, se você compara, por exemplo, com alguns mercados sul-americanos, né? Que é o mercado onde a gente até tem mais perto aqui, e onde a gente percebe que esses fatores que eu te coloco de segurança, limitação orçamentária, e em alguns, de certa forma, por exemplo, Colômbia e Chile, você tem as leis que tratam dos R&D Tax Credits com limitações de data. Então, assim, a empresa ela se adere a essa política, ela começa a criar um programa, um panorama de inovação, mas ela não sabe se daqui a 3 anos o governo que vai entrar vai manter essa política, se a lei vai ser renovada ou não. É mais de governo e menos de Estado, né? No sentido de que não está ali... Exatamente. Então, o Brasil, nesses aspectos, a gente está muito positivo, né? Então, assim, a gente já teve problemas de insegurança jurídica no passado, hoje a gente já está um pouco mais bem situado, a Receita já tem um papel mais definido sobre a lei do bem, por exemplo, o Ministério atua com cada vez mais qualidade e rapidez nas análises dos projetos, ainda há um espaço, como sempre há, na verdade, sobre a assertividade do que é inovação naquele momento. Porque a inovação, e é também, usando o que você falou, que se a gente vai discutir o que é inovação, a gente vai ter que fazer um outro podcast. Não é fácil, né? Está longe. Exato. E, sobretudo, porque o que hoje é uma atividade disruptiva que pode caracterizar um desenvolvimento experimental, daqui a 6 meses pode não ser mais, já pode ser uma tecnologia amplamente tratada, né? Então, enfim, eu acho que segurança jurídica, arcabouço governamental, orçamentos e limitações setoriais são pontos negativos onde o Brasil está numa ascendente, eu te digo. E quem faz bem isso é o que? Europa, Estados Unidos? Quais são os benchmarks? Assim? A Espanha, por exemplo, que vocês são originais. A Espanha talvez seja um modelo, até por conta de tempo, né? Na verdade, a França também é um incentivo que, se não me falha a memória, data dos anos 80. Então, só para você ter uma ideia, a lei do bem é de 2005, o primeiro ano de 2006. Então, assim, você já tem uma diferença aí de pelo menos 15, 20 anos, né, de maturidade. Não a nível de maturidade de inovação, mas sim do processo legal. Sim, da institucionalidade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, assim, a França tem um processo bastante maduro já. A Espanha, que é um mercado que a gente tem uma atuação importante, ela tem muita segurança porque você tem alguns processos que garantem
o entendimento do fisco já de largada, então tem uma pré-aprovação, de certa forma. Você tem e aí fazendo uma comparação com o Brasil para explicar o ponto positivo desse da Espanha. Não há uma limitação no benefício espanhol pela forma de tributação daquela empresa. Então, uma coisa que é uma característica do Brasil você tem hoje o lucro real, o lucro presumido, o simples nacional. São talvez as principais formas, talvez as únicas que a gente tem, que uma pessoa jurídica pode oferir os seus impostos com base no resultado, né? Hoje, a lei do bem, por exemplo, ela só é aplicável às empresas do lucro real, né? E sem discutir, e mais do que o lucro acaba real, só pegando empresa grande, né? Exato. Na verdade, empresas grandes, as entidades financeiras que são obrigadas a operar no lucro real, independente do tamanho delas. Mais do que o lucro real ser uma limitação, existe uma segunda limitação que hoje no Brasil acaba diminuindo muito a adesão das empresas, estar lucrativa fiscalmente quando ela tem o desembolso do gasto com inovação. Como a lei do bem ela é uma exclusão do lucro real para fins do pagamento do IR da CS, se você não tem lucro no exercício, você não tem como aplicar o benefício. Esse é um problema, até porque você pegar as americanas que são disruptivas e inovadoras, elas estão sempre no prejuízo, né? Tem aquela brincadeira que a empresa fica 4, 5 anos, tipo Uber, né? 10 anos dando prejuízo e inovando para depois finalmente se consolidar, né? E também assim, nem vou entrar tanto na vertente aí, eu acho que você tem muito mais condições de colocar essa exposição como você bem fez, assim, não vou nem entrar na vertente sobre as razões ou a normalidade de auferir-se ou não resultado fiscal positivo, mas esse, com certeza, não pode ser um fato balizador para você aplicar ou não uma política de fomento à inovação. Talvez justamente no ano que você mais gastou em inovação, você exportou conhecimento com uma variação cambial super complexa, você teve ali uma dificuldade em oferir resultado fiscal positivo. Não quer dizer que a empresa não tem um plano de negócio exitoso para o futuro, né? Então, por exemplo, fazendo uma análise no ambiente controlado, onde eu tenho essa informação, das empresas que a gente assessora, a gente tem hoje mais ou menos 2.000 CNPJs que a gente faz a gestão de lei do bem todos os anos. É bastante, hein? Bastante. A FI ela tem aproximadamente 25% do mercado de lei do bem do Brasil, né? A gente tem mais ou menos 3.800, 4.000 empresas utilizando o lei do bem, inclusive o dado de 2023 é 3.800 empresas. Legal. E a gente submeteu nesse ano umas 900 candidaturas. Só que, claro, olha esse paralelo, né? De mais ou menos 2.200 empresas que a gente tem assinadas, a gente tem submetido projetos de lei do bem de metade, cerca de 50%. E uma parte importante disso que não é submetido é porque a empresa, naquele exercício, não oferiu resultado fiscal. Tem alguma perspectiva disso mudar, Rafael, do governo mudar essa legislação em relação à questão de obrigatoriedade de ter lucro, não? Existe sim, existem 2 projetos de lei que já são aí, eu acho que tem um que é do ano passado e o outro que é de 2023, PL 2838 e 4944, são 2 projetos de lei, eles têm características a nível da aplicação da PID que são um pouquinho diferentes, mas digamos que ambos têm essa intersecção como foco principal do PL, que é tirar essa limitação do prejuízo fiscal. Seja, por exemplo, você poder controlar esse gasto com inovação no teu LALUR, para que quando você ofira lucro fiscal no ano subsequente, você possa ter Explica aí o que é LALUR, para nós leigos. Não sou contábil, hein? Então vou explicar desde a parte que eu conheço. Mas LALUR é o livro de apuração do lucro real. É onde a empresa controla ali, de certa forma, o balanço para fins de apuração dos impostos dela, né? Então ela pode controlar itens que vão compor o resultado dela. Inclusive, esses itens podem ser controlados para apresentações em anos futuros, né? Então esse é o LALUR. E aos tributaristas e contadores de plantão, já me perdoem se faltou uma explicação mais técnica. Aliás, é importante comentar isso, né? Acho que assim fica claro. Nós somos aqui, ainda que a nossa interação tenha uma intersecção forte com essa parte contábil e tributária, não somos especialistas, né? Nesse ponto.
Então, enfim, Paulo, sim, os PLs 28384944 visam ter essa melhora, só que hoje, por exemplo, a gente sabe, já é uma realidade desde o ano passado e segue atual em 2025 por conta de projetos como a própria reforma tributária, os incentivos fiscais, de certa forma, a lei do bem, não por conta da importância estratégica dela para o governo, mas os incentivos fiscais estão sempre em xeque, né? Então, a gente não tem conseguido dar uma atração, eu digo sociedade, não FI, tá? Uma atração devida governamental para que esses projetos caminhem para discussões ávidas e que caminhasse para uma... Eu até escrevi um artigo recentemente tentando defender um pouco essa ideia da contrapartida dos incentivos fiscais, né? Porque o problema é que você fica com incentivos fiscais sem contrapartida de inovação, de sustentabilidade ambiental, etc, etc. E aí você não consegue separar o joio do trigo, né? Porque fica uma visão muito ruim da sociedade contra os incentivos fiscais, quando na verdade a gente tem dois tipos de incentivos fiscais, né? Aqueles que trazem benefícios claros para a sociedade, né? Como Sim. Sustentabilidade ambiental, inovação, avanço tecnológico, né? Coisa desse tipo, e tem outros que são simplesmente uma moleza que você dá para algum setor e tal a troco de nada, né? Então, acho que é importante a gente, né, fazer essa distinção para as pessoas entenderem, né? Mas eu queria explorar, foi um pouco ainda nessa comparação internacional que você tão bem fazia, a ideia dos volumes, assim, de R&D tax, né? Como é que, se a gente comparar a quantidade de R&D tax tax breaks, né? De R&D tax breaks são feitos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, como é que você acha que a gente está nesse cenário, né? O volume é considerável, assim, tem países que fazem, por exemplo, França e Espanha, você citou, imagino que eles façam bastante. Vocês têm alguma medida mais quantitativa disso, de porcentagem de PIB, ou de alguma ideia, né, de volumes disso? Não, na verdade a gente se baseia muito esse dado em específico para fazer uma comparação, até porque tem muitas, isso a gente até conversou em outro momento, tem muito dos incentivos que a gente acaba não tendo uma rastreabilidade muito por conta de não ser um incentivo específico. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você tem a lei do bem, você poderia olhar a lei do bem, mas você tem a lei da informática, lei de TICs, que agora a gente até mudou o nome, e você tem o Mover. E nos outros países você pode ter derivações onde você não consegue, de fato, ter uma intersecção de entender qual é o volume total do R&D daquele país, né? O que a gente percebe, para tentar te trazer uma resposta, existe hoje uma participação importante na abrangência das empresas. Então, um dado que hoje a gente usa para mostrar como a lei do bem ela é pequena para a representatividade do Brasil, é que a gente tem, eu até tenho esse dado aqui, a gente está com mais ou menos 3.800 empresas usando a lei do bem, de um potencial médio de 2.200 empresas no lucro real. Ou seja, a gente está falando de 1,5% das empresas utilizando a lei do bem. Então, claro, dessas 2.200 empresas que estão no lucro real, certamente tem um monte que não tem uma atividade tecnológica. Você está falando do total de empresas? Do lucro real no Brasil. Então, a gente tem hoje aproximadamente 2.200 desculpa, 2.200 não, 220 mil. Isso. 220 mil empresas que estão no lucro real, é isso. Estão no lucro real, perfeitamente, e a gente tem 3.800 empresas usando a lei do bem. Então, a gente tem menos de 2%, de certa forma, das empresas usando a lei do bem, que é um indicador muito pequeno. Então, mais essa comparação lá para fora, alguma ideia, não? Não. Esse dado específico a gente não tem comparação com a Espanha. Eu acho que até uma coisa que a gente pode fazer, aproveitando a nossa intersecção com a Espanha, e tentar trazer, né? O que a gente olha para fins de novo, de tentar trazer uma comparação, é o IGI, que foi até alvo de algumas conversas que a gente já teve, entender a posição... o indicador global de inovação. Isso. E um dos pontos do IGI, justamente, o IGI tem vários pontos. Um está ligado às políticas públicas, à segurança governamental e ao foco do governo em si em fomentar a inovação. Então, o Brasil hoje está na posição de número 50, e a gente percebe que hoje um dos pontos específicos, e acaba por ser ratificado, por isso que a gente falou aqui agora, que
Um dos pontos que estão ligados a essa baixa classificação do Brasil é justamente a falta de mapear a P&D e a inovação que a gente faz, né? Então, na nossa atuação prática no mercado, a gente percebe um monte de empresas que vão entendendo o benefício, e à medida do que eles vão entendendo, eles falam assim, nossa, mas então todas as melhorias na minha planta de produção, essas adequações que eu faço no produto, tudo isso é inovação, né? Então, assim, a gente não rastreia uma parte significativa da P&D e da inovação que a gente faz. Os mecanismos de fomento à inovação, e a Lei do Bem talvez seja o alicerce mais importante nessa análise, ele possibilita uma visualização da própria empresa, porque ela passa a ter uma obrigação de contabilizar e controlar melhor tecnicamente esses projetos, a entender que ela faz muito mais inovação do que ela faz, né? Então, é normal... O próprio rastreamento já é uma pré-requisito, né? Uma pré-condição para você criar o ambiente que inova mais, né? Ter a consciência da inovação, né? Exato. Então, primeiro, para a Lei do Bem, você precisa ter rastreabilidade contábil de todo o gasto que você está colocando ali e deduzindo do seu imposto, o que é elementar, de fato, que aconteça. Eu acho que, assim, todos nós somos favoráveis a que o governo tenha uma linha de fomentar a inovação, mas, como você também bem colocou, assim, que seja uma coisa estruturada e que a gente tente, de algum modo, entender se está sendo bem usado. Acho até, e também pegando um ponto que você comentou, assim... De certa forma, se pode ter uma má percepção sobre incentivos fiscais como um todo. E a gente fala muito sobre isso, né? De que, assim, ser um incentivo fiscal é um meio para um fim. Então, a gente tem que entender a finalidade do incentivo fiscal e, na hora que você entende a finalidade do incentivo fiscal, separar o joio do trigo, também usando a mesma expressão que você usou aí, né? Que ser um incentivo fiscal, ok, mas esse é para inovação. Essa contrapartida, que no caso da Lei do Bem, a gente está falando de mais ou menos 20%, que é a contrapartida do governo ante a parte privada. Né? Como é que é esse 20%? Explica melhor, Rafael. A lei do Bem, hoje, a participação do governo, ou seja, a redução que o governo deixa de arrecadar por conta da Lei do Bem, é aproximadamente 20% do que de fato foi investido comprobatoriamente no projeto. Então mas isso você economiza em pagamento de impostos. Então, se uma empresa fez lá 100 milhões de investimento, ela pode descontar 20 milhões em pagamento de impostos se tudo for qualificado como inovação de fato. O básico é justamente isso, né? A Lei do Bem, ela te permite ter uma dedução do gasto que você tem com inovação de 60%, né? Uma exclusão. E depois você paga 34% sobre essa diminuição. 34% é a alíquota de ICS e IR somadas. Então, se você multiplica os 60%, que é a exclusão base da Lei do Bem, vezes os 34%, você tem 20,4%. Algumas empresas até acessam uma melhora nessa exclusão, chegando a 70% ou 80%, se elas mostram que elas têm um programa contínuo de contratação de pesquisadores exclusivos para atuar nos projetos. Então, elas conseguem melhorar dar uma potencializada, é um gatilho para você melhorar, né? Mas, enfim, o número básico que a gente tem para fins de comparação é uma quinta parte, 20%. Do que é investido. É como se o governo estivesse entrando como sócio, entre aspas, dessa quinta parte e a sociedade também nisso, né? Exato. Então, claro, quando você sai da alcunha incentivo fiscal e entende esse número, né? Então, peraí, é um incentivo fiscal, mas esse incentivo fiscal corresponde a 20% do que é o que esse programa em si está fomentando que a gente gere de crescimento. Então, você sai, basicamente, de 1.200 empresas usando esse benefício da Lei do Bem em 2014, e 10 anos depois você tem quase 4.000 empresas utilizando, então um crescimento de 300%. E, de novo, a gente pode, e o IGI é uma das maneiras, a gente pode tentar medir o impacto dessa inovação na sociedade, porque aí seria o modo mais desmistificador, no fundo, de garantir que esse incentivo fiscal tem uma aplicação correta para fins sociais, mas eu entendo que, assim, não é a posição do IGI, e tem muitos outros fatores, e você escreve muito sobre isso, que, assim, é muito difícil você entender que política de fomento à inovação vai dar certo para a economia num prazo menor que 20 anos, talvez, né? É muito complexo isso. Mas quando a gente percebe, na prática,
o número de empresas crescentes que passaram a rastrear, contabilizar, contratar pessoas trabalhando em P&D, e a gente sabe que hoje também é um ponto sensível no Brasil, o tanto de mão de obra super qualificada que a gente gera e que a gente exporta, está conseguindo reter pessoas aqui, e que a Lei do Bem é um agente fomentador, não só compartilhando o risco dos 20% que a gente acabou de falar aqui, mas, mais do que isso, auxiliando as empresas a entenderem a inovação como um pilar do crescimento, e eu vou te dar uma outra explicação, um outro exemplo melhor, muito interessante sobre isso, na nossa visão já é algo que dá uma boa caracterizada de que essa política funciona e que é acertada, né? E o que eu ia comentar muitas empresas, elas até começam a usar a Lei do Bem pensando no benefício fiscal, de certa forma. Né? Olha, o que eu tenho de oportunidades aqui... Para economizar imposto e tal. Para economizar imposto e para eficientar aqui o meu resultado. Só que quando elas percebem... elas descobrem a inovação. Sem querer, elas descobrem que inovar pode ser lucrativo, né? É isso, Paulo. Acho que assim, você matou, né? Então, assim, o que a gente já percebeu de empresas que começaram a olhar a Lei do Bem pós-projetos, depois elas já colocam a Lei do Bem na decisão orçamentária dela. Então, ela faz o seguinte, olha, eu tenho para 2025 aqui esses projetos. Quais desses projetos, de fato, são caracterizáveis como inovação tecnológica? Podem usar até como uma orientação para estruturar, pode ser estruturante para a empresa, né? Porque é uma maneira da empresa se organizar em torno de um processo inovativo, né? Seguir a Lei do Bem pode ajudar na própria organização interna da empresa, né? E além disso, isso fato, além dessa melhoria dessa governança, acho que a gente pode resumir dessa forma, mas assim, a gente percebe na prática muitas empresas que elas poderiam comprar uma tecnologia, de certa forma, uma máquina, um sistema de fora, e aí ela faz a conta. Ela fala assim, ok, se eu compro, eu vou ter esse gasto, essas deduções, esse é o panorama da compra, e ela compara com o panorama do desenvolvimento. Ela fala, se eu desenvolvo, o que eu gero de conhecimento, qual é o benefício fiscal que eu vou ter, o que eu gero a nível de projeto em si, e a Lei do Bem e esse payback, essa dedução tributária, é um facilitador dessa tomada de decisão. Isso que você está falando é fantástico, Rafael, porque eu sempre digo que o desenvolvimento econômico é produção de tecnologia e não consumo de tecnologia, porque as pessoas muitas vezes confundem isso. Mas veja, o Brasil ele compra coisas fantásticas, o agronegócio usa equipamentos maravilhosos, a gente compra computadores de última geração. Tudo bem, isso é consumo de tecnologia, mas o que produz desenvolvimento é produção de tecnologia. O que a gente consegue fazer no Brasil desses softwares, desses computadores, desses sistemas, desse hardware, né? Então, está muito em linha com o que você está falando. Comprar tecnologia é fácil, o difícil é produzir tecnologia. Né? É sofisticação industrial, né, Paulo? Acho que assim, a gente não vai sair disso. Assim, acho que a capacidade de comprar tecnologia está relacionada ao nosso momento econômico atual. E não que a gente tenha uma segurança de que somos produtores de tecnologia e que por isso a gente está numa competição real e forte internacional. Então sim, certamente a gente percebe que a Lei do Bem ela é um agente decisor de empresas e de pensamento a longo prazo na hora de comprar ou desenvolver a própria tecnologia e de manter pessoas trabalhando aqui no Brasil, ao invés de perder essa mão de obra, que é um dos fatores que a gente percebe. Aliás, até essa coisa de pessoas, você tinha falado há pouco, eu me lembrei muito de várias conversas que eu tinha com um amigo meu que era gestor de ações. Em outras encarnações, eu era gestor de fundo de investimento, inclusive de ações, né? E ele era um gestor muito bom de um fundo de mid small caps e tal, e ele adorava comprar empresas que eram intensivas em tecnologia, que inovavam e tal, né? E ele tinha um indicador que ele me falava que, na verdade, é meio besta, até aqui na nossa conversa eu me lembrei dele, que era o seguinte, era a porcentagem de funcionários da engenharia em relação ao total de funcionários da empresa. Ele fazia muito essa conta. Qual é o total de funcionários dessa empresa? Quantos por cento está na engenharia e está no P&D? Né? Então, por exemplo, ele adorava comprar VEG, Embraer, né, que são exemplos de companhias que têm uma altíssima porcentagem de engenharia e de P&D. Né? Então, dá até para fazer essa conta, né, de quanto, porque é o que você falou, quando a empresa está inovando, ela precisa de engenharia sofisticada, de funcionários de pessoal ligado a P&D, etc, etc. Então, isso é uma indicação de que ela é uma empresa
que inova, né? Exatamente. E assim, na lei do bem, aquele trigger, aquele gatilho que a gente comentou ali atrás é justamente isso. Então, a lei do bem, ela prevê que se você mantém e contrata um número igual ou menor que 5% em relação ao ano anterior, da tua apresentação de lei do bem no ano anterior, de pessoas exclusivas trabalhando em inovação, você consegue aumentar mais 10%. Ah, legal, eu não sabia. Então lá tem inclusive o quadro de funcionários ligado à inovação na lei do bem. Exatamente. Então, olha só, e é isso, e aí você vê como as respostas a gente vai aperfeiçoando, né? Quando a gente compara dos itens que a gente estava comparando a lei do bem com outros mercados, isso a lei do bem tem muito bem definido, né? Então, ela não só está fomentando a inovação e compartilhando o risco com a empresa, como parte do programa olha, quero que você siga investindo e siga tratando a inovação como algo prioritário e crescente. E aí, também de respostas que a gente vai complementando durante a conversa, eu acho que esse é o ponto que os PLs e o tema do prejuízo fiscal vão ajudar muito. Porque, claro, quando a empresa, e é normal, né? A gente sabe, assim, no mercado que você pode ter 3 anos de lucro e, de repente, por um processo alheio à tua vontade ou necessariamente ao teu mercado, você vai ter 3 anos de prejuízo. Por um empréstimo internacional, uma aquisição, N fatores que são bem além do tema da conversa. Então, a empresa, e a gente tem até ajudado algumas empresas a mudar essa vertente, essa visão, ela não vai fazer a lei do bem naquele ano, porque ela fala assim, pô, eu vou continuar controlando a minha P&D aqui mais ou menos, mas eu já não vou com tanto afinco fazer essa conta que a gente estava comentando aqui agora há pouco, de entender o payback que eu tenho, a participação, se vale mais a pena eu comprar a máquina ou investir esse ano, porque eu não vou ter o benefício fiscal esse ano, né? E aí pode-se, inclusive, ter um arrefecimento, uma diminuição nessa vontade de contratar e manter pesquisadores. Então, uma das coisas que a gente vem ajudando algumas empresas, e a gente vem falando muito fortemente, a gente troca essas figurinhas com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia também, como um indicador de que a lei do bem é um mecanismo que funciona, você tem cada vez mais empresas, e a gente já tem uma representatividade grande das empresas que a gente assessora, que mesmo em anos de prejuízo fiscal, ela apresenta candidatura para a lei do bem. E esse fator, para mim, assim, é a cereja no bolo da política funcionando. Porque o cara, ele mesmo não tendo o benefício que foi o chamariz principal para ele entrar, ele tanto entendeu que a política e o acompanhamento que ele tem que fazer ajuda ele nesse aculturamento e nessa tomada de decisão futura para entender a inovação, que é isso que a gente vem falando aqui, que ele gosta e pretende continuar mantendo o Ministério atualizado, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o patrono técnico. Mesmo sem ter benefício nenhum, porque ele sabe que não vai ser aprovado aquilo, mas ele mantém o arcabouço. Não, porque ele nem precisa de uma aprovação, porque ele não tem benefício para ser consumido fiscalmente. Mas ele já tem a preocupação de manter o Ministério grifado de quantos pesquisadores ele está contratando, de que o investimento cresceu todos os anos. Isso é fantástico, né? Então, sim, a lei do bem, ela tem esses pontos de melhoria, mas certamente ela já é um mecanismo de bastante sucesso. Começa a me dar agonia que está chegando no final já, mas uma coisa que eu queria te perguntar é como é que é o mapeamento destas empresas, não sei se vocês têm, para esse total de empresas brasileiras, das 4.000, ou para as 2.000, né, e poucas que vocês atendem, em termos de setores, assim, vocês têm uma visão de setor de aeronáutica, de agrotech, de alimentos, setor financeiro, serviço? Qual é o tipo de mapeamento que vocês fazem, assim, em termos setorial, se é que você tem esses dados? Sim, na verdade, esses dados, Paulo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele, ao final da análise de um ano, de um exercício fiscal, ele sempre solta esses dados, são dados públicos, então é um relatório que eu convido todo mundo que... Onde que acha isso? No MCTI? No site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Desculpa, é o MCTI, sim. O MCTI, sempre que ele termina a análise de um ano inteiro, ele disponibiliza esse relatório e traz essa análise por setor, por região, por estado, conclusões e tendências da análise da política pública de fomento à inovação. Então, ele é muito completo.
O ponto que a gente tem é que o Ministério, por uma questão de volume, ele está ainda fazendo análises finais de 2023, né? E nem todas as empresas receberam opiniões ainda de 2023, por exemplo. Então, existe um delay, mas, inclusive, esse Ministério, as pessoas atuais desse Ministério estão fazendo um trabalho sensacional a nível da organização, dos pareceres, das análises, da própria autocrítica, porque a gente tem tentado muito com eles, entendendo essa dinâmica que eu comentei com vocês, até de entender a inovação mais competitiva, né? E até vou fazer um parênteses aqui, porque antes da gente entender a inovação, e é normal que a gente pensa, ainda naquela conversa de tentar conceituar a inovação, que é uma conversa complexa, mas dificilmente vamos conceituá-la fino, mas dá para fazer um macro conceito, que existe a inovação disruptiva, que é aquela que de fato vai gerar algo extremamente novo para um mercado ou para um setor, e existe uma inovação competitiva, que é entender tecnologias existentes, absorver esse conhecimento de tecnologias existentes e criar um produto e processo novo para a gente, né? Então, eu não preciso, por exemplo, inventar um novo jeito de fazer um acesso a um banco de dados, ou uma nova linguagem de programação, ou um novo jeito de arquitetura de sistemas de informação. Eu posso usar o que tem aí, mas, de repente, criar um sistema... De maneira mais eficiente, mais ágil. Exatamente. Então, essa seria, de modo trivial, uma diferença entre inovação disruptiva e competitiva. Então, e o fruto da Lei do Bem, o foco da Lei do Bem, é a inovação competitiva. Né? Justamente porque é isso, porque a gente precisa fomentar a competitividade, e talvez depois que a nossa indústria seja competitiva, isso sim a gente percebe que talvez esses países tenham mais do que o Brasil nesse momento, os países que estão mais avançados nas políticas públicas, ao exemplo de Espanha e de França, você percebe inovações mais disruptivas. Mas a gente não vai fazer inovação. O risco é maior, né? A disruptiva é maior, porque você vai tentar fazer um negócio completamente diferente, ou seja, a chance de dar errado é grande, né? Perfeito. Então, assim, a gente primeiro faz a competitiva para depois fazer a disruptiva. Então, não adianta a gente pensar em premiar a disruptiva e banir a competitiva, porque a política não vai funcionar a curto prazo, talvez, né? Então, é passo a passo, né, de algum modo. Eu acho que a gente ainda está caminhando nesse sentido. E sobre os setores, assim, hoje a gente tem, dentro do que é o agrupamento e a categorização do próprio Ministério, o que se chama de outras indústrias como o maior setor, e dentro de outras indústrias você vai ter muitas empresas de serviço, né? Telecoms, bancos, entidades empresariais, fintechs, porque essas empresas não se caracterizam puramente como empresas de software, que aí sim também é o segundo item aí que a gente tem mais de empresas participando de Lei do Bem. Empresas de software, aí você está falando única e exclusivamente de programação, de criação de softwares, né? Cujo produto dela é um software, né? Ela vende um software, ela não vende um serviço baseado num software, ela vende um software, né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, software, mecânica e transporte. Então, o Brasil segue sendo, mesmo talvez sendo um dos setores que mais sofreu nos últimos 35, 40 anos, com a desindustrialização, mas mecânica e transporte... mas até pelas dimensões continentais, eu te diria que o tema mecânica e transporte, né, para um país que é do tamanho do continente, né, não tem como, né? Talvez Luxemburgo, mecânica e transporte... exato. Né? Certamente na Suíça, assim... Né? Exato. Claro, e depois químico, petroquímico e agroindústria também, né? Então, e esse é um tema legal, Paulo, porque isso também foi algo que a gente conversou recentemente. Tem dois pontos aqui que a gente percebe. Primeiro, o software, ele é hoje parte da inovação de todos os setores empresariais. Então, independente do meu produto, se eu sou uma indústria, se eu sou uma química, se eu sou uma farmacêutica, o software ele é parte importante da minha P&D, não tem como fugir disso. E depois que os setores que mais têm proeminência são os setores onde o Brasil é reconhecido já, né? Então, assim, e você vai até me corrigir, mas é o conhecimento que eu tenho de uma atividade que eu já sou bom, o agro, petroquímico, até um pouco os eixos da NIB, né? Tem um pouco disso, das missões, né?
não foge disso, não foge disso, né? Então, eu acho que assim, a Lei do Bem, ela retrata o que, de certa forma, é a realidade do Brasil, e é o que a NIB, como você bem colocou, visa... Só para eu não ser acusado, porque eu sempre toda hora fico traduzindo aqui, ligando a tecla SAP, só para quem não sabe o que é a NIB é a nova indústria brasileira, que é o programa de neoindustrialização do governo brasileiro, capitaneada principalmente pelo MIDIC, né? Então, só para explicar o que é a NIB, aqui pensa falando de NIB, sem dizer o que é. Tem muita gente que não sabe, né? Exatamente. Mas sim, a NIB e a inovação tem parte. A NIB trata de inovação, de infraestrutura. Aliás, os pilares da NIB são inovação, exportação, sustentabilidade, né? Tem alguns pilares, né? Infraestrutura, perfeito. Que são missões que precisam ser buscadas, né? E as missões do NIB são agro, bioeconomia, transformação digital, saúde do SUS, né? SUS, indústria de defesa, a petroquímica, a química sustentável, saneamento. Exatamente. Então, aliás, tem um eixo que é digitalização também. Que é digitalização e transformação digital. Perfeito, que é justamente o que a gente estava comentando, da importância da tecnologia para todos os setores, né? Uhum. Então, de certo modo, a Lei do Bem tem como principais setores os setores que a gente já percebe que são os focos e que são a nossa tendência industrial. Agora, até colocando talvez um outro ponto, é a regionalização, né? Então, a gente acaba sofrendo no sentido, talvez sofrendo não seja a palavra, mas tendo como resultado que Sul e Sudeste acaba tendo uma participação muito mais relevante das empresas que participam, mas não só por conta, eu acho que nem reflete, na realidade, o número de indústrias, se você fizesse um paralelo. Eu acho que o que também traz é que você tem muitas indústrias fora do Sul e do Sudeste que já tem algum outro benefício regional, setorial, Sudan, Sudene, lucro de exploração, tem outras coisas... A própria Zona Franca, né? A Zona Franca, exatamente. Então, tem uma série de outros benefícios que acabam, de certa forma, concorrendo até, e claro, isso requer da empresa um nível de governança, é o que a gente estava falando, Lei do Bem é ótimo, como todos os outros itens de fomento à inovação, mas requer a empresa tomar, e está certo, não estamos dizendo que não, cuidados técnicos e contábeis, mas para muitas empresas, e sobretudo quando você sai de polos de muita informação, existe uma dificuldade maior em executar esse nível de controle quando você já tem outros focos, né? Lucro de exploração, prestar contas para uma Sudan e para uma Sudene também. Então, eu acho que também é um pouco o reflexo, certamente Sul e Sudeste tem uma participação industrial maior, isso é óbvio, né? Mas também a gente tem isso. Então, acho que a nível de Lei do Bem, essas são as análises principais. Assim. Fantástico, Rafael. A gente está chegando no final aqui, mas eu queria fazer um momento jabá aqui, o momento da propaganda. Quem quiser contratar vocês, como é que funciona o passo a passo do FI Group? Como é que é o processo aí? Legal. O FI Group, o jeito mais fácil de contatar a gente via nosso site, nosso LinkedIn, então a gente atua nas redes aí. Pode procurar a gente através dos nossos FI Group, fi-group.com.br. O nosso modelo de trabalho, ele é um modelo que, sempre que possível, ele está ligado ao sucesso do projeto, de benefício em si. Então, a gente vai fazer parcerias modelo ganha-ganha. Então, se a gente vai na empresa e identifica que existem projetos de inovação que são passíveis de você ter um benefício da Lei do Bem, da Lei de TICs, do Mover, ou a gente consegue apresentar esse projeto para o BNDES ou para o FINEP, né? Uhum. O nosso trabalho vai ser identificar que há intersecção dos teus projetos, da tua realidade empresarial, com esses mecanismos de fomento, porque cada um vai ter as suas características, garantias, cenário fiscal, tudo isso que a gente falou aqui. Vamos fazer esse mapeamento e esse match, de certa forma, e nós vamos fazer a apresentação da candidatura técnica e o rastreio contábil e fiscal disso para os órgãos competentes. E a gente vai cobrar um honorário ligado ao êxito dessas candidaturas. Então, é um modelo... Talvez por isso nosso sucesso no mercado, né? A gente tem aí hoje uma exposição grande no mercado e é uma empresa que cresce bastante todos os anos, porque é um modelo
de fácil contratação, né? Eu chego e falo assim, olha, deixa eu te ajudar a identificar a inovação, ajudar no risco aqui. Se der certo, a gente divide o ganho. Exatamente isso. Não, desculpa a minha ignorância, o FI Group, o nome, eu imagino que tem inovação aí no FI, mas como é que é? De onde é o nome? Tem Na verdade, o FI, ele foi uma concatenação de 2018 para cá, porque antes era F Iniciativas, né? Então, como os sócios eram franceses, a primeira matriz da empresa foi na França, hoje é na Espanha, mas a primeira da matriz da empresa foi na França, chamava F Iniciativas. Suspeito fortemente que o F venha de França, mas também o sócio principal chamava Frederic. Daí a gente escolhe o que a gente quiser, de onde que vem o F. Depois o F Iniciativas, e depois, como a gente acabou entrando em mercados não latinos, a palavra iniciativas já não soava. E a gente mudou para F Group para ficar uma coisa mais fácil. Boa. Legal? Fantástico. Rafael Costa, muito obrigado pela aula aqui que você nos deu de inovação na prática, né, de como é que funciona a lei do bem, de como é que o Brasil está posicionado. Que todo mundo que nos assistiu aqui vai gostar. Então, queria te agradecer de novo e vamos continuar a nossa conversa. Vamos te convidar mais vezes aqui para você nos trazer luz aqui na discussão. Obrigado. Paulo, agradeço aí o tempo e sempre que possível falar de inovação para mim é um prazer. Muito obrigado. Obrigado, show de bola. Muito bom, obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!